a Juliana, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul e, atualmente, ela está como técnica de campo do projeto Cidadão Cientista e Aves Limícolas, da SAVE Brasil. Desde 2019, que ela desenvolve atividades no âmbito da ciência cidadã e, mais recentemente, do projeto de monitoramento voluntário ISS Brasil. Ela vai nos apresentar a palestra Como a Ciência Cidadã pode contribuir para conservar aves limícolas no Brasil. E é muito interessante, Juliana, porque o Fernando, que fez a palestra anterior, ele utiliza a ciência cidadã na realização do seu trabalho de uma forma assim, né, muito intensa. Então, fantástico. Eu faço parte desse grupo da ciência cidadã. Então, é uma honra recebermos você no nosso evento. Bruno. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Bom, a SAVE Limícolas e o Projeto Aves Limícolas são projetos irmãos, que estamos juntos, e a gente acha que o mais importante agora dessa palestra é porque agora, como felizmente tem bastante gente interessada em fazer monitoramentos, em observar as aves limícolas, muita gente tem dúvida em como fazer, principalmente o ISS, né? A Juliana vai explicar para vocês, o Internet Shore Bird Survey, né, que o monitoramento voluntário. Então, tem muito interessado em como fazer. Eu preciso ter uma palestra bem esperada. Juliana, seja bem-vinda. O espaço é seu, fique à vontade, viu? Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite. É uma honra participar desse evento tão bacana. Eu espero contribuir bastante aí com essa galera que pretende fazer o ISS, ou as pessoas que já estão fazendo, que têm dúvidas. Então, eu estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês e para contribuir com os projetos de conservação de aves limícolas. Inclusive, a gente tem um crescimento muito grande, né? E isso a gente tem ficado muito contente, assim. As aves limícolas estão chegando em todos os cantos, né? E eu acho que é isso, eu só tenho a agradecer pelo convite, e não sei se já posso compartilhar a tela. Como a ciência cidadã contribui para a conservação das aves limícolas no Brasil, né? Então, esse é o tema da nossa palestra. Aqui a gente já de cara já coloca imagens de bichos fofos, né? Justamente para inspirar vocês. E antes de falar sobre o ISS e o projeto Aves Limícolas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a SAVE, né, quem eu represento. A SAVE, ela é uma ONG, né, atua há mais de 15 anos pela conservação das aves no Brasil. Nós somos parceiros, né, somos representantes da rede BirdLife International, que é a maior rede de conservação em todo o mundo, presente em mais de 120 países. Nós desenvolvemos atividades em aproximadamente 10 estados brasileiros, 30 projetos, mais ou menos 25 colaboradores espalhados em todo o Brasil. A SAVE teve início em 2004, né? Em 2015, iniciou o programa Aves Limícolas. Antigamente era chamado de programa Aves Migratórias, né? Agora a gente tem o programa Aves Limícolas, e dentro do programa Aves Limícolas a gente tem vários outros projetinhos com várias linhas de pesquisas e de trabalhos diferentes. Dentre os objetivos, né, o principal, assegurar a conservação das aves limícolas e dos habitats aqui no Brasil. A gente trabalha em rede, né, justamente através dessas, seja através dos setores públicos, setores privados. A gente tem também uma rede de colaboradores, não só no Brasil, mas como elas não têm limites e barreiras geográficas, né, então a gente tem que articular também com instituições de todo o mundo. E também apoio às políticas públicas por meio do PAN, Aves Limícolas. Bom, mas quem são as aves limícolas, né? A gente já tem uma foto bem... Eu particularmente, eu gosto bastante desse bicho, acho um bicho muito bonito, muito fofo, essas cores, assim, acho fantástico. Bom, as aves limícolas, elas fazem parte de um grupo com características bem peculiares, eu costumo dizer, né? Eles possuem algumas adaptações, alguns mecanismos que os diferenciam dos outros grupos, né? E
quando a gente fala nesse termo, né, aves limícolas, a gente já pode pensar assim, as pessoas às vezes confundem com aves aquáticas, né? As aves aquáticas, elas dependem da água, né, para poder capturar suas presas, mas muitas vezes outros invertebrados. No caso, limícolas, elas precisam só da lâmina de água, né, que fica entre as marés, então ali elas dependem desse local justamente para capturar os pequenos invertebrados, pequenos crustáceos. Então daí vem esse nome, limícolas, que vem de lodo, né, esse limo. E aí você imaginando essas características, a gente vê um grupo assim, com plumagens de camuflagem, então esses bichos eles têm umas cores diferentes, não são tão chamativos quanto os bichos de mata, por exemplo, justamente para ajudar no voo, na camuflagem, essas asas pontiagudas também, que permite voos com longas distâncias. A gente tem os bicos compridos justamente para procurar o alimento entre a lâmina de água e a lama, para a construção de ninho. Essa alimentação de pequenos invertebrados justamente faz com que eles tenham essas estruturas totalmente adaptadas. Então, a gente tem bicos compridos e curvados para cima, para baixo, bicos mais curtinhos, essas patas longas também que permitem a eles essas caminhadas, né, pelos ambientes alagados, com esses dedos mais palmadinhos, né, essa postura mais reta. Então, tudo isso é característica do grupo. A gente tem muitas formas e tamanhos dentro desse grupo, então a gente tem desde espécies limícolas, de aves limícolas pequenas, de 13 a 23 centímetros, como algumas batuíras, até espécies de médio porte, de 21 a 29 centímetros, que são uns bichos um pouco maiores, por exemplo, Calidus canutus. A gente tem espécies maiores, né, por exemplo, o pirupiro, ele está entre os mais robustos, né? Então, assim, a gente tem uma gama de tamanhos e de formatos, né? De corpos e cores e bicos. Então, é um grupo bem diverso. A gente contextualizando um pouquinho, né? Em todo o mundo, a gente tem 215 espécies, né? Divididos em todos os continentes. Então, assim, são bichos que não têm... que possuem uma distribuição muito ampla, né? Quando nós falamos a nível Brasil, né, nós temos 47 espécies no Brasil, sendo que 30 são migrantes do hemisfério norte, ou seja, elas vêm da região mais acima, né, para a região mais ao sul, e a gente tem 4 migrantes do Cone Sul, que são espécies que vêm da região da Argentina para a região aqui do Brasil, na parte de cima, e 13 são residentes. A gente tem muitos, né, muitos migrantes de longa distância, bichos com mecanismos fascinantes. A gente imagina os bichos, como eu sempre gosto de falar, que são os migrantes espetaculares, né, são capazes de voar de 2 a 3 dias sem paradas. Os bichos, eles podem utilizar o campo magnético da Terra durante essas migrações. Então, aqui a gente tem uma ilustração para vocês terem uma noção, assim, sabe? Hemisfério norte, hemisfério sul, quão longe esses bichos voam e o que esses bichos podem enfrentar nessas longas jornadas migratórias. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aqui, inclusive, a gente até gosta de fazer essas comparações, né, com alguns bichos que têm essas migrações longas, né, a gente diz que são pequeninas e incríveis. Por exemplo, o fuzelo, um bicho de 630 gramas, ele consegue viajar a cerca de 12 mil quilômetros do Alasca até a Nova Zelândia em 11 dias, quando um avião, ele não tem autonomia para tudo isso, né, ele só consegue voar cerca de 9 mil, 10 mil quilômetros no máximo, e pesa 540 toneladas. A gente também tem um outro exemplo aqui também muito bacana e muito interessante, um maçarico de papo vermelho, Calidus canutus, um bicho que eu gosto até de dizer que é um Highlander, né, porque é um bicho de 135 gramas, pode voar até 30 mil quilômetros por ano, utiliza o campo magnético da Terra, várias adaptações, pode voar cerca de 8 mil quilômetros sem paradas. Então, quão sensacional esses bichos não são, né? A gente tem uma gama, né, de habitats que esses bichos
se distribuem. A gente tem zonas úmidas como praias, mangues, estuários, lodaçais, lagoas. Então, é um grupo, além de muito diverso, também habita várias áreas diversas, né? Desde que tenha uma lâmina de água, que tenha alguma região alagada. Quando a gente fala aqui em Brasil, né, eles estão presentes em todos os biomas, desde Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, a gente tem Pantanal também. Então, eles têm uma distribuição ampla também no Brasil, porém, algumas espécies são mais encontradas mais na costa, né? E aí, falando um pouquinho, assim, antes de entrar na ciência cidadã em si, a gente tem que contextualizar e justamente, assim, para as pessoas entenderem o papel delas na vida desses bichos, né? Então, assim, durante as viagens migratórias, eles enfrentam diversas ameaças, né? Desde caça, lixo, prédios, se você imaginar pasto, então, assim, não é fácil a vida desses bichos. Aí, quando chega, de repente, numa praia, seja no Brasil ou em qualquer outro local do hemisfério norte, eu vou falar um pouco mais aqui na nossa região, né, e enfatizar isso. Isso é uma discussão que a gente sempre gosta de trazer para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm noção, né, do impacto, né, então, não é uma coisa proposital, né? O bicho chega numa praia e uma praia cheia de carro, com turistas, gente andando de quadriciclo, os cães, isso é muito normal, você vê os cães livres na praia, né? E não é por maldade, né? A gente vê poluição também, além das eólicas. Tivemos também aquele problema do derrame de óleo. Então, assim, uma série de ameaças esses bichos enfrentam quando eles chegam no nosso país. Além dos declínios acentuados, né, que a gente teve dos últimos anos, esse estudo ele realizado no Canadá, e aí estima-se que 40% das aves limícolas tiveram uma redução muito grande na população. A gente fala também um pouquinho de mudanças climáticas, né, desde a elevação do nível do mar, locais que estão realmente secos, né? Então isso também reduz a oferta de alimentos para esses bichos. Então, tanto o nível do mar muito alto, eles perdem o local para forragear, e ao mesmo tempo quando está seco também. A gente fala também das mudanças no uso da terra e do habitat, né? De repente o bicho voa, 5, 6, 10 mil quilômetros, e quando ele chega em determinado local, aquilo não é mais uma área onde ele poderia ter o seu recurso, o seu alimento para poder seguir a tua jornada migratória, porque simplesmente virou um pasto, né? Então a gente tem que pensar muito nessa parte do manejo sustentável, né? E tudo mais. A gente tem 5 espécies ameaçadas no Brasil, né? A gente tem o maçarico de papo vermelho, o maçarico acanelado, o maçarico rasteirinho, o maçarico de costas brancas e a batuíra bicuda. Tá, aí depois que a gente passou por tudo isso, como vocês podem ajudar a evitar esse futuro nebuloso, né? Como eu posso contribuir para que isso não aconteça, para que a gente consiga abraçar esses bichos quando eles estão aqui, porque eu sempre gosto de dizer que eles não são, às vezes as pessoas, os bichos eles são de lá do hemisfério norte. Não, eles são nossos também. Eles são do Brasil, então eles dividem a casa, né? Metade do ano eles arrumam as malas e vão para o hemisfério norte, e metade do ano eles ficam aqui. Então eles também fazem parte do Brasil. E aí, como eu falei, né, como as pessoas podem colaborar, aí justamente foi o que o Fernando falou, né, colaborando através da ciência cidadã do ISS, que é uma ciência específica para as aves limícolas, né? Então, a gente fala do programa de voluntários ISS Brasil, mas afinal, o que é o ISS, né? Eu sei que muitos aqui já fazem o ISS, já conhecem o protocolo, e alguns ainda têm meio nebuloso isso, né? Porque é um pouquinho, não digo complexo, mas tem alguns passos para que esses dados fiquem mais robustos, né? Então, primeiro, a sigla ISS, né? E traduzido do inglês, significa Monitoramento Internacional de Aves Limícolas.
Ele foi criado em 1974 pela Menomit, que também é uma instituição que trabalha com conservação de aves limícolas e costeiras. Esse programa ele é voltado para a contagem de aves limícolas de forma sistemática ao longo de toda a América. E dentre os objetivos, lógico que existem mais objetivos, eu coloquei aqui esses dois, acho que são os mais, assim, que a gente pode enfatizar um pouco mais, que seria entender a cronologia de migração das espécies e possíveis variações no tamanho das populações a longo prazo, e também contribuir na recuperação de populações de aves limícolas ameaçadas. Então, basicamente, esse programa, ele funciona como os outros programas de ciência cidadã. As pessoas, elas vão a campo, os voluntários, eles vão a campo, eles fazem as coletas de dados, as listinhas no eBird, e submete para a plataforma via protocolo ISS. Então, não é o protocolo de observação normal que normalmente as pessoas utilizam, ou observação, contagem de percurso, ou contagem estacionária. Ele tem um protocolo específico. E mais para frente eu vou explicar o porquê desse protocolo. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo hipotético para quem, de repente, não tem, assim, uma noção do quão importante os dados de ciência cidadã. Eu sempre gosto de falar do meu amigo João Damasceno, que é meu companheiro de trabalho, coordenador de projetos da SAB, então eu sempre gosto de usar ele como inspiração. As pessoas imaginarem João Damasceno percorrendo o estado do Rio Grande do Norte inteiro para poder registrar os locais de ocorrência do quero-quero. Então, imaginem o quanto de tempo ele não gastaria e o quanto de dinheiro ele não deveria investir para poder fazer todo esse levantamento. Agora, se a gente imaginar diversas pessoas em vários municípios do Rio Grande do Norte fazendo a coleta desses dados. Então, o custo seria muito baixo, os dados ficariam mais robustos em uma escala de tempo muito menor. Então, é basicamente isso que acontece com a ciência cidadã. Então, várias pessoas coletando informações em diversos pontos. Aqui eu sempre gosto de usar esse mapinha de Cornell. Isso aqui é só com dados de ciência cidadã, cada pontinho desse justamente. É que a gente tem espécies migratórias e a gente consegue ver cada pontinho desse, né, é uma listinha que subiu no eBird, né, e aí consegue ver essas tendências justamente nos períodos migratórios. Isso é muito massa. Bom, mas agora eu gostaria de passar para vocês os passos, né, para a pessoa que queira se tornar um voluntário ISS. Primeiro, eu sempre gosto de falar de uma forma bem carinhosa. A pessoa ela precisa escolher uma área úmida para monitorar e para chamar de sua. Olha, eu moro perto de uma região costeira e eu pretendo monitorar as aves no bairro X. Então, você vai escolher essa área para chamar de sua. Seja em uma praia, seja em um estuário, seja em um manguezal. O importante é ter uma área úmida com a ocorrência desses bichos. O segundo passo é escolher a melhor data do mês. Por exemplo, o protocolo, ele tem algumas sugestões, mas isso vai de acordo com cada voluntário, né? As pessoas, elas podem adaptar de acordo com a tua rotina, por exemplo. Eu só posso ir uma vez ao mês, então eu vou sempre no mesmo dia. Um exemplo, por exemplo. Eu vou uma única vez, mas eu vou todo dia 30. Então, quer dizer, se você imaginar esses dados em uma escala temporal, todo dia 30 você está lá em campo, então você imagina isso daqui 5, 10 anos. Como a gente consegue contabilizar? Se de repente alguma espécie teve uma redução de população, você consegue quantificar isso você indo a campo com aquela janela de tempo exata. Eu não posso ir... Não, eu posso ir 2 vezes ao mês, então, eu vou no dia 5 e eu vou no dia 30. Então, o mais importante é você tentar sempre ir no mesmo período, na mesma data, justamente para que esses dados fiquem mais consistentes e mais robustos. O terceiro passo é escolher um método para fazer os censos, né? Você pode escolher pelo ponto fixo, ou seja, você escolhe uma área que você acha interessante, que de repente tem que tem ocorrência de aves limícolas, você escolhe esse ponto e você vai fazendo a contagem dos bichos. Então, esse é o ponto fixo.
E a gente tem um outro método que é por transecto, né? Esse de transecto, no máximo, você percorre de 1 a 10 quilômetros. Seria o máximo, né? No percurso, se você imaginar você seguindo na orla de uma praia, por exemplo. Aí você pode fazer tanto através de caminhada, de bike, igual a Karina e o Bruno fazem. Eu não sei, dependendo da região, tem pessoas que fazem de carro, né? Então, dá para você ir adaptando conforme a tua realidade. E transecto é o nome que a gente dá, é uma linha imaginária onde a gente conta as aves. Se for um transecto muito longo, por exemplo, que nem o João, ele faz censos em várias regiões lá no Rio Grande do Norte, são vários transectos diferentes. Então, dependendo do ponto, ele precisa ir fazendo a cada 10 quilômetros, mas ele precisa ir de carro, porque são transectos muito grandes. Então, depende da realidade da praia e depende a quantidade de transectos e de pontos que você vai fazer. E aí o quarto passo é sempre submeter os dados no eBird por meio do protocolo ISS. Então, aqui eu coloquei na telinha, se você for fazer via aplicativo eBird, você vai a campo, faz a contagem dos bichos, faz os registros, tudo bonitinho, aí quando você clica lá em revisar, você vai lá embaixo e coloca Ciência Internacional de Aves Limícolas ISS. Então, aqui é o protocolo ISS. Agora, não, você foi a campo com a sua caderneta, anotou todos os bichos, vai chegar em casa, vai passar no site do eBird. Aí você vai fazer toda aquela parte de submeter os dados. Quando chegar na data do esforço, você coloca aqui outro. Quando você seleciona outro, automaticamente ele já aparece aqui embaixo, ó, ISS. Aí você clica em continuar. Então, você pode fazer tanto pelo aplicativo quanto no site do eBird. Aqui é o mapinha da Menominee, né? Esse mapa ele é atualizado a cada 6 meses e justamente nessa escala de tempo, nessa janela de tempo em que as aves estão migrando. Então, a cada 6 meses eles atualizam para a gente. E aí, cada pontinho desse é uma listinha que foi submetida pelo ISS. Então, eu gosto de dizer que cada pontinho desse é um cidadão cientista ISS contribuindo com a conservação das aves limícolas. Tá, mas e para que servem esses dados, né? Eu coloquei aqui alguns, né? Mas é muito amplo, né? Então, primeiro, entender as variações no tamanho das populações em nível hemisférico, compreender o tempo de migração e quais são as rotas migratórias. Então, a gente pode imaginar aquele mapinha lá de Cornell, a gente tivesse um desse, por exemplo, só para determinadas espécies de aves limícolas, ao longo do tempo, a gente consegue ver essa distribuição dos bichos migrando. Conhecer a distribuição em escala continental e identificar os locais importantes de parada. Então, quer dizer, quando você tem um monitoramento a longo prazo no mesmo lugar, você consegue saber se esse local é um local importante que tem ocorrência de muitos bichos. Por exemplo, na Bacia Potiguar, a gente já faz esse trabalho, desenvolve desde 2015. Então, nessa janela de tempo, a gente já descobriu quais espécies que usam a região, quais são ameaçadas, quais não estão. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aqui eu coloquei algumas fotos, né, para vocês conhecerem alguns voluntários. No próximo slide. Aqui dizer que hoje nós temos 9 pontinhos, né, então cada pontinho desse daqui é uma pessoa submetendo listinha via ISS, e eu sempre gosto de dizer que o meu sonho é que esse mapa fique todo pintadinho, assim, sabe, com os pontos, porque a gente vê que tem vários estados que a gente não tem voluntário ISS ainda. Então, o meu sonho é que esse mapa fique todo pintadinho. Um balanço do ano de 2020, né? A gente teve um ano muito desafiador por conta da pandemia, mas mesmo assim nós fomos bem surpreendidos, inclusive, assim, porque as listas continuaram sendo submetidas, as pessoas continuaram indo a campo, mesmo com todas as limitações. Então, em 2020, a gente teve 25 voluntários que foram a campo, fizeram listas, 7 estados monitorados, 29 espécies de aves limícolas encontradas durante os censos, isso é um número muito bom, 215 listas no eBird e quase 70 mil aves limícolas contadas. Então, olha esse apanhado, assim, só em 2020, o quão grandioso é, né, essa contagem.
E aqui as fotinhas que eu falei, a gente tem voluntários espalhados, como eu falei agora, atualmente em 9 estados, né? Então a gente tem aqui Carina, Peruíbe, a gente tem aqui Gil Pérez, Espírito Santo, Márcio aqui do 30 Réis, a gente tem Antônio Brum, Rio Grande do Sul. Esse aqui é um casal do Rio de Janeiro, a Libicine e o Francisco. Aqui é a Luciana e a equipe, ela sempre puxa muita gente para ir fazer censo com ela. Tem uma galera, inclusive, também ajudando ela lá no Censos em Cubatão. A gente tem aqui Bruno França, Rio Grande do Norte, Marcelo, do Tocantins, Alan, né? Alan também aqui do Aves Limícolas. O Alan acho que está fazendo o censo agora em Santa Catarina, inclusive. A gente tem o Paulo Frederico, também Rio de Janeiro. A gente tem um jovem também agora, o Miguel, que está fazendo censo também no Rio de Janeiro. A gente tem o Wagner Florentino. Luca entrou aqui de novo na foto. Karina e Bruno Lima, Libicine. Recentemente aqui também o Éder acho que é Pará. Ele vai começar a fazer censo lá. Então, meu coração sempre fica muito feliz, assim, e muito otimista quando a gente vê pessoas escrevendo para a gente, falando, olha, eu quero ser voluntário. Então, acho que isso não tem ganho maior para a gente do que a gente ver essa rede crescendo. E aí, pensando, né, a gente tem muitos desafios para a conservação desses bichos, né, são espécies migrantes, a gente precisa de apoio de vários países, a gente tem que ter interação com setores público, privado e econômicos. A gente tem o desafio também porque eles utilizam diversos habitats. Às vezes são locais que a gente não consegue chegar, não consegue acessar, então também chega a ser um desafio para nós. E também o engajamento da sociedade, né? Bom, eu finalizo aqui. Para quem não conhece a SAVE, os projetos da SAVE, nos sigam nas redes sociais, seja amigo da SAVE, colabore com os projetos. E a gente está com um Instagram fresquinho agora, do Projeto Aves Limícolas, então se puderem também prestigiar, sigam a gente nas redes sociais. E se tiverem alguma dúvida, podem escrever para a gente no e-mail das Limícolas, que a gente tem o maior prazer de responder todo mundo com todo o carinho do mundo. Bom, acho que é isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Muito obrigado, Juliana. Muito bom, muito bom. Se foi muito rápida, vocês me avisem, que às vezes eu deslancho a falar. Não, Bruno, foi ótimo. Eu queria fazer 2 perguntas para a Juliana, antes de passar a palavra para você, tá? Sempre falando como leiga. Então, o primeiro, eu achei fantástico aquele mapa que você mostrou do comportamento das aves, da migração delas, né, subindo, descendo, que foram coletas feitas através do trabalho dos voluntários. Tem algum link onde a gente possa acessar esse mapa, onde possa fazer esse acompanhamento? Tem. E a segunda, que eu já faço, que aí você já responde tudo. Tá. E a segunda se tem, que eu acredito que, né, muitas outras pessoas também ficarem interessadas em participar, em atuar, né, ativamente como cientista cidadão, e se tem algum link específico, alguma página, onde que nem isso, uma pessoa me perguntar o que eu posso passar para que ela se informe e possa fazer esse cadastramento. Então, são as minhas 2 questões. Tá, primeiro sobre o mapinha de Cornell, né, você pode acessar pela Universidade de Cornell, no eBird mesmo, mas eu posso colocar aqui para vocês, de repente, esse link para disponibilizar, mas tem de outras espécies também, são de espécies migrantes, mas tem de outras também, tem várias outras, inclusive. E sobre o protocolo ISS, a gente ainda está justamente tentando traduzir isso e ter um material assim, sabe, é isso que você precisa para poder ser um voluntário. Agora, o que a gente tem é só o protocolo, né, que normalmente as pessoas escrevem para a gente e a gente manda o protocolo. Mas isso é uma coisa que a gente está pensando justamente para desmistificar isso e ficar muito mais fácil, sabe?
É porque são vários passos que a gente está dando, né? Mas assim, se porventura alguém te perguntar, o primeiro passo escreve para o pessoal da Limícolas, que geralmente o pessoal faz isso. Escreve no e-mail Limícolas, quero ser voluntário. E aí a gente já passa os primeiros passos, e aí vai trocando essa ideia, até a gente conseguir adaptar essas informações. Mas basicamente passa um e-mail para a gente, que a gente tem o maior prazer de explicar. Às vezes eu explico até as coisas do eBird, coisas mais simples, mais primárias, eu tenho o maior prazer de pegar e responder todo mundo. Muito bom, gratidão, Juliana. Eu estou lendo ali no YouTube que já tem bastante gente dizendo que quer fazer, que está interessado em ser voluntário. Essa era a intenção mesmo, viu, Juliana? Viu, Mari? Era isso mesmo. Principalmente a Juliana falou que o sonho dela é ter lacunas preenchidas, né? Aqui E teve gente também perguntando por que o símbolo do festival é essa praiazinha. Então, acho que a gente talvez não tenha explicado aqui, falamos só ontem na apresentação, que a ideia é ressaltar, né, Mari? A Mari pode explicar melhor mais para frente, a Praia do Taniguá, que é onde, inclusive, a Juliana falou que nós somos voluntários ISS. Na verdade, o mestrado da Karina está todo lá, virou todo o protocolo ISS, está toda a informação, e nós temos um grupo aqui grande que faz esse monitoramento. Ontem comentamos sobre eles, né? Praticamente 24 horas por dia tem gente nas praias de Peruíbe e Itanhaém. Praticamente todos os dias. Isso é muito bacana, acho que isso nunca aconteceu aqui. Então, assim, a nossa ideia é ressaltar eles que estão fazendo esse levantamento, que eles se interessem, já vi que pelo menos o Davi ali já vi que se interessou, e tem gente que quer começar a fazer, e ressaltar essa praia, viu, Juliana? Essa praia aqui não é uma Lagoa do Peixe com toneladas de bicho, mas é muito importante, vocês sabem, né, que os bichos passam por aqui para ir para o sul, e também é um stopover, uma área importantíssima para... E a Mari sabe, a Mari que abraçou, né, o Convênio, o Moca que abraçou a causa da Praia do Taniguá, o difícil que tem sido e ao mesmo tempo que temos conseguido para proteger essa praia, né, Mari? Se você quiser explicar para as pessoas que estavam perguntando o que era a Praia do Taniguá. Certo. Então, eu acho que de uma certa maneira, Bruno, a gente pode até dizer que a Praia do Taniguá foi o impulso que nos trouxe até esse festival, né? Porque, na realidade, essa atuação conjunta, essa parceria grande que se formou, no começo foi em Peruíbe, depois se alastrando, acabou, né, unindo a Baixada Santista até o pessoal do Litoral Sul, pessoal do Litoral Norte, acabamos unidos, né, nesse grupo grandão que luta pela defesa das aves aqui na nossa região. A Praia do Taniguá, eu costumo dizer que era um verdadeiro milagre, porque, para você ter uma ideia, Juliana, foi onde chegaram os jesuítas no Brasil. Olha que coisa louca! Foi onde chegaram os jesuítas no Brasil, foi onde foi construída a primeira igreja do Brasil, que as ruínas ainda estão aqui, são as ruínas do Abarebebê, né? Você da Praia do Taniguá, você vai a pé até as ruínas do Abarebebê. Foi onde chegou José de Anchieta, Padre Leonardo Nunes. É uma região assim, ela é histórica, e ao mesmo tempo, apesar de ser um local onde se iniciou o povoamento do nosso país, ela está preservada. Então, assim, não tem como achar que não é milagre. Justo na Baixada Santista, ao lado do maior porto da América do Sul, numa região, porque todos nós da Baixada Santista somos considerados zona de expansão portuária. E mesmo assim, ela permanece ali preservada. Ela é a única, ela formou o único corredor que sobrou aqui na Baixada Santista que une o mar ao Parque Estadual da Serra do Mar, até a Serra. Então, é o único corredor da onde os animais podem fazer esse percurso, né, da praia para a serra e da serra para a praia, apesar de que tem uma estrada no meio que a gente também vai ter que trabalhar essa questão. Mas por quê? Porque acabou integrando com a terra indígena Piaçaguera, uma região que foi reservada, que é uma reserva indígena homologada, né, a última até a ser homologada pelo governo da Dilma, antes dela sair, e onde as aves encontram um local
para repouso, alimentação, nidificação, acasalamento, que é necessário para o seu ciclo de vida, né? Então, apesar de não ter o volume de habitantes, não ter o volume de espécies ali, nós temos a importância de ser praticamente o último reduto, né? Onde elas tenham essa segurança. E, apesar de nós termos leis que proíbem o tráfico de veículos nas praias de Peruíbe, porque essa praia fica na divisa entre Peruíbe e Itanhaém. Então, a maior parte é em Peruíbe e um trecho é em Itanhaém. Apesar da legislação que proíbe, existe um aspecto cultural, porque antes, quando não tinha estrada, as pessoas usavam a praia para chegar no município, mas já faz 30 anos quase 40 anos que mudou esse panorama, então não há mais por que passar carros lá. E a nossa luta é nesse sentido, né, de fazer cumprir a legislação para que não mais as aves sejam atropeladas lá naquela praia, como acontece, ou sejam perturbadas, né, no seu ciclo de vida, por conta do trânsito de veículos, e contribuir para a preservação desse local único. E foi por conta disso que a Praia do Taniguá acabou sendo escolhida para estar lá no logo do nosso festival, porque ela é, por excelência, o local de avistamento de aves limícolas, de aves costeiras aqui na nossa região, né? Você deve conhecer, você já veio aqui, não veio? Eu conheço só a região do Guaraú. Verdade, não foi no Taniguá? Então, da próxima vez, está convidada a conhecer o Taniguá. Vai se encantar. Sabe, eu falo do Taniguá, meus olhos brilham, né? Porque lá, assim, realmente é um local fantástico, cheio de encantamento. Inclusive, a gente tem uma parceria bacana com a aldeia indígena Tecoaquaraã, que é onde tem, né, nós até fizemos um mural lá, ficou muito lindo, porque eles atuam conosco na defesa das aves nessa praia, né? Uma aldeia que fica ali próximo da praia. E a partir do Taniguá, que a gente foi se unindo, né? Os grupos, que o Combem entrou nessa luta, né? Que tem todo um trabalho jurídico em busca da proteção da área, uma interlocução com a administração pública, e a gente está conseguindo, e esse festival reflete, né, todo esse trabalho em defesa das aves aqui no nosso município. É isso. Se a Juliana quiser fazer as considerações finais dela, nós temos ainda, acho que, 4 minutos aqui. Eu achei que não ia dar conta, porque eu falo muito rápido às vezes, né? Mas acho que deu tudo certo, né? Bom, eu só gostaria de agradecer de novo todos vocês, né? E agradecer justamente esse engajamento dessas pessoas. Tem muita gente que está começando a pensar diferente e ter os olhos diferentes, assim, para esses bichos, né? Então, eu sempre gosto de enfatizar, assim, o quão longe esses bichos viajam, quais adaptações que esses bichos possuem justamente para fazer essas longas viagens. Então, de repente, se tocar no coração de cada um e falar, poxa vida, né, o bicho vem de lá do hemisfério norte para cá, para o Brasil, precisa de uma área, né, que seja pelo menos tranquila, que tenha alimento, né? Então, acho que isso toca no coração da gente, né? Eu acho que é difícil, assim, uma pessoa não ficar tocada, né? De você imaginar o quanto esses bichos não sofrem para chegar até aqui, né? Então, como eu sempre gosto de dizer, quando eu recebo uma visita na minha casa, eu gosto de ter a casa arrumada, eu gosto de ter comida boa. Então, é a mesma coisa para eles. Quando eles chegam aqui, a gente tem que dar todo esse apoio e deixar a casa arrumada para receber eles aqui, para que eles tenham uma jornada migratória satisfatória e que consigam chegar lá no hemisfério norte com força para poder reproduzir e continuar o ciclo. Eu acho que é isso, só dizer que o coração, quando fala desses bichos, os olhos até brilham e o coração transborda. Não, foi emocionante. Acho que por hoje já tá bom. Foi emocionante demais. Gente, Juliana, mais uma vez, obrigado. Nós todos agradecemos aqui. Quando quiser vir aqui também, a praia é nossa, de todos nós aqui. A praia, com literalmente. certeza. Vou deixar anotado aqui o próximo roteiro.
para Vilimícola aí com vocês. Venha. Maravilha, Juliana. Muito obrigada, Obrigado, viu? então. Tchau, Até tchau. Então, mais uma vez, agradecendo a Juliana e lembrando todo mundo que daqui a pouco nós teremos a palestra com o professor Edson Barbieri, né? Então, convidando a todos para permanecerem conosco no nosso festival. Gratidão, Juliana. Até a próxima. Beijos, tchau, muito obrigada.